Trombose, precisa operar? Uma trombose, quando ela acontece, é caso de cirurgia, a pessoa precisa correr para poder submeter uma cirurgia? Será que tem perigo a pessoa tomar remédio? O que a pessoa faz quando tem uma trombose? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para poder blindar a sua circulação contra a trombose. Antes da gente falar se trombose precisa ou não operar, a gente tem que contextualizar que existem dois tipos de trombose. Não sei se você já tinha ouvido falar disso antes, mas sim, é verdade. Isso acontece porque a gente tem dois tipos de vaso sanguíneo e os dois tipos podem ter trombose, porque o sangue que passa em um passa no outro também, tá certo? Antônio, calma aí, não estou entendendo não, me explica melhor. Já vou te explicar. Tudo começa lá no nosso coração, que é a bomba, é o motor do sangue do nosso corpo. Concorda comigo até aí? Até aí tudo bem, né? Tranquilo, tá fácil. Agora é o seguinte, o nosso corpo, ele funciona dessa maneira, vou te explicar. Todo vaso sanguíneo que sai do coração e vai para algum lugar do corpo, ou seja, vai lá para minha perna, é uma artéria. A artéria leva sangue do coração cheio de oxigênio e de nutrientes para nutrir as células da minha perna, do meu braço, dos meus órgãos. Então, qualquer vaso sanguíneo que sai do coração e vai para alguma parte do corpo é uma artéria. E nela vai oxigênio e nutrientes. O contrário é uma veia. Todo vaso sanguíneo que chega no coração trazendo sangue de qualquer parte do corpo, da perna, dos braços, dos órgãos, esse vaso sanguíneo é uma veia. E o que as células fazem? Elas pegam o oxigênio e os nutrientes das artérias, entregam para as veias o gás carbônico que elas não precisam mais e várias outras coisas que elas não usam mais, do metabolismo, do funcionamento dela. São, vamos dizer assim, o lixo que elas não precisam mais para as veias levarem para o coração e o coração bombear para os outros órgãos do corpo, como os nossos pulmões, para poder oxigenar esse sangue e eliminar o gás carbônico, para o fígado e para os rins pegar essas impurezas e liberar na urina, liberar no nosso tubo digestivo essas impurezas para serem excretadas, para serem expulsas do nosso corpo. Então o sangue ele tem que estar sempre em movimento, ele tem que estar circulando para ir passando pelos nossos órgãos, por várias partes do nosso corpo, para ele fazer as suas funções, ser oxigenado, entregar nutrientes e fazer, né, a função normal do nosso organismo. Tá, Antônio, até aí tudo bem, eu já comecei a entender que as artérias e as veias podem ter trombose, mas será que isso vai causar um sintoma diferente? Vai, pessoal, como as artérias levam sangue cheio de oxigênio e de nutrientes, imagina se você prender sua respiração aí agora. Quanto tempo você consegue ficar? Você consegue ficar 10 minutos? Meia hora sem respirar? Eu acho muito difícil, né? Provavelmente você vai aguentar ficar sem respirar o quê? 30 segundos, 1 minuto e meio, talvez não vai chegar a 5 minutos, concorda comigo? A mesma coisa as nossas células. Então, se eu tenho uma trombose arterial, aquelas células que estão depois da área onde ficou obstruída, que o trombo fechou e não deixa mais o sangue passar, aquela área vai sofrer muito, vai sofrer por causa de oxigênio e sofrer por falta de nutrientes. E as células elas vão aguentar só até certo ponto. Então, Antônio, você quer dizer o quê? Que as células vão morrer? É exatamente isso, pessoal. Se eu tenho uma trombose na perna e eu não consigo desobstruir aquela artéria de forma, né, com tempo hábil, a gente tem o risco das células da perna morrer e a pessoa perder aquela perna, ter que amputar aquela perna. Então, assim, para você ter uma ideia, se você ficou curioso, uma perna vai aguentar aí em torno de 6, 8, no máximo 12 horas sem circulação arterial. Então, pessoal, a trombose arterial ela é grave e ela precisa, sim, de atendimento emergencial. Provavelmente uma cirurgia, sim, mas depende do local do corpo. Então, pessoal, não tem como a gente generalizar. O AVC, que é o derrame, um infarto do coração, a trombose arterial, tudo isso é por conta de obstrução das artérias. O cérebro é da artéria que vai para o cérebro, que a gente chama de artéria cerebral. Para o coração são as artérias coronárias e para a perna são as artérias que vão para a perna, como a femoral, a poplítea. Então, pessoal, em cada parte do corpo a gente vai ter um tipo de tratamento. No coração a gente pode ser que faça uma angioplastia, no cérebro talvez
né, fazer um remédio para dissolver esse trombo, e nas pernas, na maioria dos casos, a gente pode sim operar. Então, o que eu quero que você entenda é que a trombose arterial, a gente tem que tomar uma atitude rápida para tentar desobstruir aquela artéria, para a gente não perder células, para as células não morrerem. Uma das opções é a cirurgia, tá bom? Mas vai depender de cada caso e do local que foi acometido. Estou te dando umas notícias aqui ruins, né? A trombose arterial ela é grave, causa problemas sérios, só que a gente tem a trombose venosa. Quando esse entupimento acontece nas veias, pensa comigo, as artérias estão funcionando bem, então as células estão recebendo oxigênio, nutrientes e vão ter dificuldade de eliminar aquele sangue com gás carbônico e com as impurezas. Então você concorda comigo que elas vão ficar vivas, porque elas estão respirando. A artéria está boa, o que fechou foi a veia. Então elas vão ter dificuldade, então aos poucos o que vai acontecer? Elas vão ficando, entre aspas, intoxicadas, tá certo? Então aquele órgão vai sentir dor. Vamos supor que a trombose aconteceu na perna, a trombose venosa. A perna vai ficar inchada, vai ficar dolorida, só que a chance de amputação é um pouco menor. Não que ela não exista, existe sim a chance. Por exemplo, a trombose venosa ela pode dar um quadro grave chamado de flegmásia. A flegmásia, pessoal, é um quadro que tem risco de amputação sim, só que felizmente não é o mais comum. Tá, Antônio, então já que não tem o risco de amputar, as células não estão morrendo, estão ficando atordoadas, então vai doer, ficar inchado, então tá tranquilo. Não, pessoal, tem outro problema ali, que é esse trombo sair das pernas e parar lá nos pulmões. Então a trombose, tanto arterial quanto venosa, todas duas são importantes, são perigosas e precisa de ter atenção, procurar médico para poder se tratar logo e não ter complicações. Então a trombose venosa, quando tem a embolia pulmonar, que é esse trombo sair das pernas e parar lá nos pulmões, esse trombo pode atrapalhar. Esse trombo pode atrapalhar tanto a circulação nos pulmões, a pessoa ter uma falta de ar grave e aí até mesmo morrer, pessoal. Então as duas tromboses são graves. Só que a venosa, na maioria dos casos, o remédio, os anticoagulantes são suficientes. Não é tão comum a gente precisar operar trombos venosos. Quando a gente dá a medicação, seja ela em comprimido, seja ela em injeção, esse remédio ele se espalha no organismo todo da pessoa. Ele não vai só para a perna, ele não vai só para os pulmões. Não, se esse trombo está na perna, o remédio já está agindo. Se esse trombo sai da perna e vai parar nos pulmões, os pulmões também estão com o sangue cheio de remédio. Claro, se a pessoa toma o remédio certinho, se ela faz o tratamento de forma adequada. Ela não é cirúrgica, mas em determinados casos muito graves a gente pode sim lançar mão da cirurgia para poder salvar aquele órgão, porque como eu te falei, existem casos graves, como a flegmase. Então, de forma geral, a trombose, em alguns casos, tanto arterial quanto venosa, elas podem ser cirúrgicas. A arterial, geralmente sim, a venosa, geralmente não. Felizmente, aquela trombose que você às vezes já viu alguém, aquela pessoa ficou com a perna inchada, dolorida. Felizmente, a trombose venosa é a mais comum e na maioria das vezes ela resolve com remédio. Só que essa decisão entre operar, não operar, tomar remédio, não tomar, o que fazer, ela é uma decisão médica. Então o que eu quero que você leve desse nosso encontro é a importância de procurar auxílio médico para você poder receber o tratamento correto e não ter aquelas duas complicações que eu falei. Na arterial, principalmente o risco de amputação e na venosa, principalmente o risco de embolia pulmonar. Então se você gostou desse nosso encontro, desse nosso vídeo, deixa o seu comentário para a gente saber o que você está achando aí do outro lado. Marca aquele seu amigo também. A minha voz sozinha, eu alcanço poucas pessoas. A minha voz sozinha alcança uma quantidade de pessoas limitadas e junto com a sua voz, com você, a gente pode alcançar bem mais pessoas, levar informação de qualidade e promover saúde. Então eu estou contando com a sua ajuda. Manda esse vídeo para aquele seu amigo, amiga, familiar, ou marca ele aqui embaixo nos comentários e deixa também o que você quer saber, do que você quer ouvir a gente falando por aqui, para a gente poder fazer um conteúdo cada vez melhor, cada vez mais interessante para você.